Olá pessoal, meu nome é Inéia Piedade, sou fisioterapeuta pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional e hoje coordenadora científica da empresa ShopFisio. Agora, no quadro Nós Amamos Protocolos, a gente vai apresentar para vocês uma associação para o protocolo de eletrolipólise, onde eu vou utilizar os produtos bioortomoleculares para aumentar o metabolismo celular e trazer uma resposta melhor ao tratamento de eletrolipólise. O que eu queria deixar claro para vocês? A eletrolipólise é um procedimento que lhe dá resultado independente das associações. A gente vê excelentes resultados aí em artigos científicos, em publicações e até em práticas clínicas, tá? Qual é o profissional que pode utilizar a técnica? Aquele profissional habilitado e que trabalha com as agulhas. Você profissional, que é esteticista, biomédico, enfermeiro, que é fisioterapeuta, precisa ir cada um no seu conselho e entender se pode ou não pode executar a técnica. Temos duas formas. Posso utilizar a eletrolipólise, tá? Com o eletrodo, e ela é a agulha, onde essa agulha vai levar toda a energia para dentro do tecido adiposo. Só estamos trabalhando com tecido adiposo, minha paciente não vai ter dor, não vai sentir nada, essa é a técnica correta. Ou a gente pode trabalhar numa paciente que é bem mais magrinha, ou se eu não tenho a técnica translipólise, onde no local das agulhas eu vou trabalhar com eletrodos. Eletrodo esse de silicone ou autoadesivo. Qual que é o tamanho do meu eletrodo? O tamanho do eletrodo tem relação com a área. Se eu tenho uma área pequena como essa, vamos estar trabalhando com eletrodo pequeno. Se eu tenho uma área grande, meu eletrodo é maior. Então, você profissional sempre lembra, o eletrodo tem relação com a área. Aqui na prática a gente vai executar com a agulha, que é a técnica que vocês mais pedem, e eu vou associar, antes da gente iniciar a técnica de eletrolipólise, eu vou colocar os minerais e explicar o porquê da escolha de cada mineral bioortomolecular que eu vou estar utilizando. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho do que é a eletrolipólise. Eletrolipólise, ela pode ser executada com qualquer corrente alternada, só que a modulação do burst tem que estar entre 5 e 30 Hz. Qual que é o objetivo? Gerar uma vasodilatação, que vai aumentar o aporte sanguíneo e a oxigenação celular, e ela vai fazer com que o adipócito ele comece a se movimentar. E aí o triglicerídeos que está aqui dentro vai sair na forma de ácido graxo e glicerol aqui fora. A gente vai fazer o quê? Lipólise, por isso que é o nome eletrolipólise. A gente vai esvaziar esse adipócito. Lembrem sempre, aqui tem energia circulante que a minha paciente tem que ter consciência que precisa queimar. Se a minha paciente não queimou, lógico que não volta tudo, mas é sempre da onde tem mais para onde tem menos. Volta novamente para dentro do adipócito. Por isso que lipólise, às vezes a gente mede o antes e depois e imediato a gente tem excelentes resultados e no dia seguinte parece que retornou, tá? Então a gente precisa passar algumas orientações para essa paciente, tá? Que é o quê? Que ela coma carboidrato de baixa absorção nesse dia, então não é bom que ela coma carboidrato, tá? Então pão, massa, bolo, tá eliminado, pizza, tá? Que ela beba bastante água, isso é uma dica muito importante, e que ela faça uma prática de atividade física imediatamente após a sessão. Qual que é a outra pergunta que fazem muito de eletrolipólise pra gente também? Qual corrente eu posso usar? Pode ser alce, pode ser RUS, pode ser interferencial, pode ser o TENS, você profissional vai entender qual é a corrente que você pode utilizar. Qual que é a frequência do burst mais utilizado? A gente tem a frequência de 10 Hz, que é uma frequência que a gente vai estar trabalhando diretamente no sistema nervoso simpático e a gente vai estar agindo diretamente no metabolismo do adipócito, e a gente tem a frequência de 30 Hz, que é uma frequência que favorece a drenagem. Então você profissional vai ter que avaliar. Se você tem alguma dúvida em relação quando uso 10, quando eu uso 30, aqui na Unistética, que faz parte da ShopFisio, a gente tem um curso de eletrolipólise e translipólise. Então você profissional pode vir e aprender durante um dia todo as técnicas, o porquê que a gente utiliza cada frequência de forma mais específica. Onde a gente vai passar uma visão do sistema nervoso simpático, de estresse, então tudo isso a gente conversa com vocês no nosso curso. Agora aqui para o protocolo, eu vou iniciar limpando a área, tá? Então eu venho com um sabonete esfoliante, lembrando que o sabonete esfoliante ele tem que ser de base aquosa, senão não entra
a passagem da corrente elétrica, cria-se uma película. Então, venho, passo o esfoliante, venho com a água termal. Os minerais, eles vão ser totalmente absorvidos pelo nosso organismo, tá? Então, por isso que a gente pode aplicar os minerais e já entrar com a eletrolipólise. Então, limpei a área. Limpei toda a região. Agora a gente vai entrar com os minerais. Cálcio. O mineral cálcio, 3 gotas. O cálcio, ele abre as membranas celulares e ele também ajuda no processo de lipólise. Então, cálcio. Iodo. Iodo aumenta o metabolismo celular, ajuda no processo de emagrecimento, que é o objetivo das nossas pacientes. E o ferro, que traz o aumento da oxigenação celular. Tecido pronto, tá? Totalmente, foi tudo absorvido para dentro do tecido. Vou colocar as luvas. O equipamento, ele já tá pronto, tá? Ele tem aqui eletrolipólise, só para mostrar para vocês a frequência de 10, que vai agir diretamente no sistema nervoso simpático e agindo no metabolismo das gorduras por 30 minutos. Qual que é o melhor tempo? De 45 a 60 minutos. Então eu faço o tempo de 10, venho aqui na seleção manual, coloco só corrente alce, agora ela está modulada com 4 kHz, com a frequência do burst em 30 Hz, porque uma vai estar favorecendo o sistema nervoso simpático e atuando nas gorduras. E o 30, favorecendo a drenagem. No contínuo, porque eu não quero que pare, por 30 minutos. Então, eu faço 30 minutos de uma frequência, 30 minutos da outra. Dou save, utilizo, então eu só vou vir aqui e dar um pouquinho de intensidade para ficar registrado. Quando eu voltar o meu user 1, ele vai ser o protocolo que eu gravei. Então, vou voltar lá. Eletrolipólise, no que está pronto na máquina, vou fazer 30 minutos com um, depois ele vai dar stop, faço 30 minutos com o outro. Não preciso retirar as agulhas. Na ponta dos meus cabos estão as garras de jacaré, tá? Muito importante, tá? Toda a eletrolipólise passa nos equipamentos da Ebramed pela corrente alce ou pela corrente russa, e eu sempre tenho que usar o adaptador garra jacaré. Dica: procure a empresa da sua máquina e pergunte qual que é o cabo, porque se você estiver utilizando o cabo errado, muitas vezes não está passando a corrente. A gente recebe bastante profissionais perguntando sobre isso, porque fala que o paciente não está sentindo nada. Outra dúvida: o que minha paciente vai sentir? Uma leve formigamento, não posso ter dor, tá bom? Coloco a agulha no bisel. Bato a 90, introduzo a 45 graus. Então, eu vou introduzir a 45 graus, somente em tecido adiposo. Teve dor? Bato a 90, introduzo a 45. Sempre uma distância de 2 dedos entre uma aplicação e outra. Faço uma prega e coloco dentro do tecido adiposo.
bato a 90, introduzo a 45 graus. Última agulha. Minha modelo é bem magrinha e pequenininha, tá? Então eu só vou utilizar 2 canais. Tudo depende da quantidade de canais que vocês têm e do que cabe no meu paciente. No Ecos Turbo eu tenho 8 canais. Poderia usar os 8. Não vou utilizar porque eu não tenho áreas para trabalhar na minha paciente. Então, colocamos 4 agulhas, tá? 2 canais apenas, tá? Tá tudo pronto na máquina. Sempre coloco um ao lado do outro. Então, verde com pertinho do verde. Azul pertinho do azul. Vou dar start. E aí é azul e verde. Então, intensidade aqui. Tá sentindo? Não. Tá? Tá confortável? Tá? Mantenho assim ou posso aumentar um pouquinho? Posso aumentar? Tudo bem? Paciente não pode ter dor. Então, eu tô com 3 miliamperes. Aí a pergunta é muito pouco? Não. Paciente sentiu? Esse é o meu sensorial. Não posso ter vibração, não posso ter as minhas agulhas se movimentando. Movimentou as agulhas, você está pegando tecido que não é o tecido adiposo, pode estar pegando o músculo e não é esse o nosso objetivo. Então as agulhas não se movimentam, minha paciente não pode se mover também. Deu uns 30 minutos dessa aplicação, minha máquina vai dar stop. Eu vou vir no que tá pronto, que eu já criei lá na Alce, seleção manual Alce, confirmo 4 kHz, 30 Hz de burst no contínuo, do start e agora novamente. É diferente o sensorial da outra corrente para essa? É diferente. Tá. Então isso é importante. A sua paciente tem que sentir que o sensorial é diferente. Posso aumentar esse? Posso aumentar. Posso manter assim? Ou posso aumentar? Dá para aumentar. E agora? Tá bom. Lá a gente estava trabalhando com 3. Aqui eu consegui trabalhar com 4, tá? E eu sempre respeito o limiar sensorial do meu paciente. Isso é muito importante. Após os 30 minutos, a máquina vai dar stop. O que a gente vai fazer agora? Retirei os cabos, vou retirar as agulhas. As agulhas têm que ser descartadas no Descarpac, tá bom? E depois disso, o que é importante? Não pode ter sangramento. Só peguei tecido adiposo, tecido superficial, não pode ter sangue. Então, pego o Descarpac, tá? Que vocês precisam ter. Descarto. Não houve sangramento, tá? É normal ficar vermelho, é normal ela ficar sentindo uma vibraçãozinha dentro do tecido, mas que depois isso se normalize. Quantas vezes por semana vocês podem executar esse protocolo? 2 vezes por semana e podem fazer em outras regiões. Hoje eu trabalhei só o abdômen, mas se a queixa dela for abdômen e glúteo e culote, né, que é essa região que a gente vai colocar aqui, pode executar, tá? Então vocês ficam livres e ficam também presa a quantidade de cabos que tem a máquina de vocês. Tem uma máquina que só tem 4 saídas, então a gente trabalha só abdômen. Tem uma máquina que tem uma quantidade maior de saídas, vocês conseguem trabalhar mais regiões. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um protocolo de eletrolipólise associado à estética bioortomolecular e eu espero vocês no nosso quadro Nós Amamos Protocolos.